Questão da prova da SPSEC 2009, uma questão de funções inorgânicas, ácidos, bases, sais, óxidos. Vamos dar uma olhada. Um professor de química, durante uma aula experimental, pediu a um de seus alunos que fosse até o armário e retornasse trazendo um por um, nesta ordem: um oxiácido inorgânico, um diácido, um sal de metal alcalino, uma substância que após aquecimento pode gerar dióxido de carbono, CO2, e um sal ácido. Assinale a alternativa que corresponde à sequência de fórmulas moleculares que atenderia corretamente ao pedido do professor. Então, nós temos aí 5 alternativas com vários compostos inorgânicos para a gente marcar a alternativa que está adequada com a solicitação feita pelo professor. Então, vamos lá. A primeira coisa que ele pede, um oxiácido inorgânico. Das 5 alternativas, lembrando que foi na ordem que ele pediu, o primeiro que ele pediu é um oxiácido inorgânico, o item D já está falso, porque H2S não é um oxiácido, é um hidrácido. Os ácidos são classificados em hidrácidos e oxiácidos. Hidrácido é o ácido que não tem oxigênio. E oxiácido, logicamente, os ácidos que contêm oxigênio. Então, um item já está eliminado logo na primeira solicitação do professor. Depois ele pede um diácido. Os ácidos podem ser classificados de acordo com vários critérios quanto ao número de hidrogênios ionizáveis: monoácido, diácido, triácido, tetrácido. Hidrogênio ionizável nos oxiácidos é o hidrogênio que está ligado no oxigênio. Nos hidrácidos, todos os hidrogênios são ionizáveis. Então ele pediu um diácido. H3BO3, pessoal, não é um diácido, é um triácido. Os demais são diácidos. Ácido sulfúrico, ácido carbônico são diácidos. Então, pela segunda solicitação, o item A é eliminado. H3BO3 não é um diácido, é um triácido. Ele tem 3 hidrogênios ionizáveis. A próxima solicitação foi um sal de metal alcalino. Lembrando que metal alcalino é a família 1, a antiga família 1A, que são família 1, antiga família 1A, que é o lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Então, ele quer um sal de um metal alcalino. Vamos lá. Cálcio não é um metal alcalino, é um metal alcalino terroso. Ele é da família 2 ou família 2A. Então, a família 2 ou família 2A não é metal alcalino, que é magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Então, cálcio está fora, o sódio é metal alcalino, o cálcio é metal alcalino terroso. Então, continuam eliminados aí 2 itens, né? Que são os itens A e B. Os outros, são sais de metais alcalinos, são sais de sódio. Próxima solicitação. Uma substância que após aquecimento pode gerar dióxido de carbono. E aí, uma substância que após aquecimento pode gerar CO2. Pessoal, aqui a gente já vê um sal que é clássico. O carbonato de cálcio. Quando é aquecido, ele se decompõe em óxido de cálcio e CO2. Um óxido básico, que é o óxido de cálcio, e um óxido ácido, que é o dióxido de carbono, CaCO3. Então, isso aqui já está ok. CaCO3. Mas o carbonato de magnésio também, viu? O MgCO3, os carbonatos de cálcio, magnésio, os carbonatos de metais alcalinos terrosos, quando você aquece, vai produzir aqui, no caso, o óxido de magnésio, que é um óxido básico, e o CO2. Tem aí itens que dá para a gente cancelar. O HClO2, isso é um ácido, não é um sal que ao ser aquecido se decompõe liberando CO2. Então, o item B
já é eliminado ali, ó. O ácido carbônico, pessoal, ele é instável. Ele não está dentro desse critério de quando aquecido libera CO2. O ácido carbônico, ele é um ácido instável, né? H2CO3, ele é instável e se decompõe em água e CO2. Mas por esse critério de aquecer e liberar CO2, o ácido carbônico também está cancelado. Ok? Agora, o bicarbonato de sódio também está no critério. Porque o bicarbonato de sódio também, quando ele é aquecido, tanto é que o bicarbonato de sódio é o fermento químico para bolos. Você coloca bicarbonato de sódio para fazer um bolo, para fazer um pão, porque lá no forno, com o aquecimento, ele se decompõe, libera CO2 e infla a massa. Incha a massa, o bolo, o pão. Então, a reação de decomposição do bicarbonato de sódio também produz CO2. Ele produz o carbonato de sódio, CO2 gasoso e vapor de água. Água que eu vou colocar ali, água no estado gasoso. Então, tá aí a reação balanceada, então libera CO2. Então, nessa penúltima solicitação do professor, tanto os carbonatos quanto o bicarbonato de sódio liberam CO2, ok? Então, só dava para eliminar aqui o HClO2 e o ácido carbônico. Eliminamos mais um item, só é o item C ou o item E. Qual foi a última solicitação do professor? Um sal ácido. Na verdade, a melhor nomenclatura para sal ácido é um hidrogenossal. Hidrogenossal é um sal que tem hidrogênio ionizável em sua estrutura. Um hidrogênio que veio de um ânion, que veio de um ácido que tinha um hidrogênio ionizável. Então, ele quer um hidrogenossal. Pessoal, esse sal aqui, ó, em todo composto iônico, a soma das cargas positivas e negativas tem que ser igual. Então, o cálcio é 2+, o cloreto é 1-, e o ClO, que é o hipoclorito, também é -1. Então, 2+ e 2-. Esse sal, ele tem 2 ânions. Ele é chamado de sal duplo ou misto. Não é um hidrogenossal, que por alguns autores é chamado de sal ácido. Esse sal aqui, ó, sulfato de cálcio, biidratado ou diidratado, ele é um sal hidratado. É um sal hidratado. Esse sal aqui, ó, que tem o alumínio é 3+, a hidroxila é 1- e o cloreto é 1-, 2 negativas com uma negativa 3. 3 negativas com 3 positivas sempre tem que dar 0. Ele é um hidroxissal. Hidroxissal porque é um sal que tem hidroxila. Ele é um hidroxissal, chamado por alguns de sal básico, pelo fato de ter hidroxila. Esse sal aqui, ó, o sódio é +1, o lítio é +1, o sulfato é -2. Ele é um sal que tem 2 cátions. Veja que um hidroxissal tem 2 ânions, mas não é um sal duplo. Um dos ânions é hidroxila, então ele é um hidroxissal. Esse sal aqui tem 2 cátions e não é um H+, porque esse sal de baixo também tem 2 cátions. Só que um é um H+, então isso aqui é um hidrogenossal. Hidrogenossal, chamado por alguns de sal ácido. Esse sal de cima é um sal duplo. E aí, pessoal, ele pediu um sal ácido, hidrogenossal. A gente vai cancelar todos os anteriores, né? E só vai valer para nós, ó, o bicarbonato de sódio, que é um hidrogenossal. Estava entre o item C e o item E. O item C claramente não é um hidrogenossal, é um hidroxissal, né? E aí, pessoal, muito cuidado, porque essa classificação de sal ácido, esse sal é um hidrogenossal, chamado por alguns de sal ácido, mas ele não deixa a solução ácida. Muito cuidado com isso. O bicarbonato de sódio, se você colocar dentro d'água, ele não deixa a solução ácida. Ele é classificado como sal ácido, mas ele deixa a solução básica. Por quê, pessoal? Deixa eu lhe dizer por quê. Então, tenha muito cuidado por isso. Por isso que eu, particularmente, não gosto de chamar os hidrogenossais de sais ácidos, porque é um sal ácido que, em solução, deixa a solução básica ou alcalina.
né? Então você tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque o Na+, todo sal, ele pode ser pensado como originado a partir da reação de neutralização de um ácido e uma base. A base que originou esse sal é o NaOH, que é uma base forte, base da família 1A. Basta colocar um hidroxila. Basta colocar agora mais um H+, é o H2CO3, é o ácido carbônico. O ácido carbônico é um ácido fraco, pessoal. Quando um sal é proveniente de uma base forte e o ácido fraco, o caráter da base forte prevalece. Então, ele deixa a solução básica ou alcalina. O pH vai ficar maior do que 7 na temperatura de 25 graus Celsius. Então, muito cuidado. O bicarbonato de sódio é um hidrogenossal, tanto é que o nome dele é hidrogenocarbonato de sódio, ou então carbonato ácido de sódio, são dois nomes, todos dois oficiais, hidrogenocarbonato de sódio ou carbonato ácido de sódio, nome usual bicarbonato de sódio. Ele é um hidrogenossal, chamado por alguns de sal ácido, então essa sinonímia é comum em alguns livros e provas, mas tenha muito cuidado. Se ele perguntar em solução aquosa, esse ácido deixa a solução ácida? Não, ele deixa a solução básica, porque ele é proveniente de uma base forte e de um ácido fraco. Então, questão maravilhosa, porque revisou tudo de funções inorgânicas aí. Ácidos, bases, sais, óxidos, um pouco de reações inorgânicas, que são as reações de decomposição dos carbonatos e dos bicarbonatos, ok? Marcamos o item E, questão resolvida.